Pessoal, eu dei start na gravação de hoje, da web aula de hoje, tá? É, Eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui em Senai Digital, tá? Depois das diretrizes, a gente volta à nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar nossa tela aqui. Vocês. Pessoal, essa nossa OC, ela começou bem atípica porque nós tivemos uma primeira aula, né? Mas, na verdade, tivemos duas, né? Tivemos a do dia 10, a do dia 17. Só que a do dia 24 foi feriado, né? Feriado aqui de Goiânia. E a do dia 31 foi o workshop, né? Espero que tenha aproveitado aí o workshop ao máximo, né? Aguarde os próximos aí, né? Eles prometem estar melhores do que os anteriores. Então, né? Vocês ficaram com 2 dias sem aula, mas para solucionar esse problema, o do dia 24, eu deixei, né, a aula gravada tanto para, né, para a turma aqui de Niquelândia, quanto, lembrando que essa, essa disciplina aqui tá para duas unidades, né? A unidade lá do IB, né, do Ítalo Bologna, a turma é 927982 e a turma de Niquelândia, tá? A turma 6080, tá? De eletrotécnica, estão ambas na mesma UC e alinhadas. Então, pessoal, para solucionar esse problema, eu deixei a atividade que por conta aí não teve, né, a aula aí por conta do feriado de Goiânia. Já deixei pedir para a Lira e para a Lira, que é a monitora de vocês aqui de Niquelândia, e para a monitora do IB, tá? A Vitória, deixou já pronto aqui. Eu já tinha gravado essa aula. A aula tá boa. Inclusive, ó, por que que tem esse vídeo aqui? Esse vídeo, pessoal, ele vai ajudar você a elaborar a atividade 1 da SAP 1, tá? Por isso que tem esse vídeo extra. Ele é bem rapidinho, tá? Ele mostra uma subestação, tá? Ela não é uma subestação de potência, igual tá aí na imagem aqui, mas ela ajuda você a entender o relatório lá, beleza? E também, né, como vocês tiveram o workshop, eu já pedi para a Leira e para a Vitória deixar um material extra aqui, o material extra da atividade 1 da SAP 2. Essa daqui é o material extra da atividade 1 da SAP 1, tá? Da situação 1. E foi o dia 31, né? O dia do workshop em que vocês estavam liberados aí para assistir ele. É, e eu já deixei
ela aqui, né? A Lira e a Vitória já colocaram aí para vocês, tá? Já até avisaram. E hoje a gente vai analisar a atividade 2 da SAP 2, tá? Inclusive, elas já até deixaram aqui já no, como diz os jovens, aí no esquema aqui, já deixaram o material extra, já pedi, né? Esses materiais vão ajudar você a elaborar, tá? Esse relatório. E já deixaram até o selo aqui, ó, é só eu fazer a renderização da aula e deixar disponível para vocês, tá? Pra vocês não perderem um minuto aí de aula, que eu sei que essa UC aqui ela é importante, né? Não que as outras sejam menos importantes, mas ela é bastante importante porque sistema elétrico de potência, geralmente, num curso para eletricista, tirando o eletricista de redes, né? E o de linha viva, que ele é específico para a parte do sistema elétrico, que é a distribuição, né? Mas o curso de eletricista, sem ser esses dois, o curso técnico, até o curso de engenharia, ele foca muito no comércio, na indústria e no residencial e deixa a parte de CEP, né, de Sistema Elétrico Potência, a parte fora do consumo, um pouco de lado, tá? Tem muitas instituições que vêm, né, melhorando no decorrer dos anos, mas assim, você só consegue ter uma experiência nessa área, até mesmo professores, é muito difícil você achar um professor que tem experiência no CEP para ele poder te fornecer uma aula e um material adequado, né, para você ter o mínimo de entendimento, tá bom? É por isso que eu deixo sempre esse material que é de concessionária de energia, né? Com esses procedimentos aqui, até essa apresentação, ela está disponível aqui para vocês entenderem esse passo a passo, tá bom? Aí hoje é a situação 2, né? Vamos lá em situação de aprendizagem. Hoje é a SAP 2, só que da atividade 2. Como as aulas foram gravadas por conta do feriado e do evento, né? Eu não tinha criado a pasta aqui. Então, deixa eu baixar a SAP. A SAP, na verdade, ela vem numa pasta, né? Que aí tem as duas atividades e a SAP em si, tá? Vou baixar as duas aqui, caso a gente precise para uma aula aí no futuro, né? Eu vou baixar todas elas agora aqui. Vou extrair aqui, eu vou ter que fazer aqui uma. Vou extrair aqui mesmo. Geralmente, quando eu tenho, como eu tenho muitos arquivos aqui no Drive, quanto maior o nome de cada arquivo, ele dá um problema. Mas sempre eu, antes de dar esse problema, já aconteceu em várias aulas, eu já faço essa abreviação aqui, né, de ATV2, ATV1. Todo software aí, né, todo sistema operacional tem esse problema aqui de excesso de caracteres em subpastas. Em outras aulas já aconteceu, por isso que eu já estou até diminuindo aqui o nome. Antigamente, quando era não era nem o Windows, né? O Windows 95 era o Lotus. Ele tinha esse sério problema. Os arquivos tinham que ter nomes reduzidos, tá? Então, SAP 2, né? Aqui do lado, que aí a gente vai lendo e vai fazendo a análise aqui da atividade. É a atividade 2, né? Da SAP 2.
Só para contextualizar e relembrar aqui, ó, no contexto um aqui, ó, fala que faltou, se eu não me engano, até o profissional é o Fabrício. Aí fala que faltou energia em uma rua, né? Isso é o contexto um, né? Houve um rompimento de um condutor, aí por isso que vocês vão ver aí quem não assistiu ainda a aula gravada, né? Que tem uma sequência, né? Você identificar onde está o cabo, tem um procedimento para você que tem o conhecimento, mas não está de serviço, e tem um procedimento para você que, além de estar de serviço, obviamente tem um conhecimento, né? Porque para você estar de serviço só sendo ou eletricista, né, ou profissional aí da área, né, um eletrotécnico. É, porque houve um rompimento, né, do condutor, ele caiu ao solo, e aí o pessoal ligou para a concessionária quem estava de plantão é porque geralmente quem dá essas manutenções, pessoal, é o chamado eletricista de redes. Aí, ó, como é que funciona? Antigamente, na época, quando era Celg aqui em Goiás, a concessionária ela cuidava de todo e qualquer serviço, ou seja, esse profissional que ia lá fazer a manutenção, ele era diretamente da concessionária de energia, ou seja, ele era contratado da Celg. Depois de um tempo, até mesmo na era Celg, né, mudou, tá? Empresas terceirizadas, elas participam de licitações, e essas licitações aí, né, ganhando essas empresas terceirizadas, elas trabalham a serviço da concessionária, ou seja, é uma empresa terceirizada, né? Por exemplo, eu posso ser um empresário aqui, né? Ser o dono da Pableiras Engenharia. Acabei de inventar essa empresa agora. Sou dono da Pableiras Engenharia, ganhei a licitação, né? Para um setor e um bairro de Niquelândia, por exemplo. Me ajuda aí, Abrão. Qual que é um bairro aí de Niquelândia aí? Ih, professor, pior de Niquelândia eu sou meio por fora, hein? Sou de Goianésia. Goianésia? Não, então me fala do de Goianésia aí. Aí tem um bairro amigo, E, setor universitário. ó, tem universidade também, né? Obviamente, né? Perto da universidade. Então, aí vamos supor que eu ganhei a licitação para dar manutenção no bairro amigo e no bairro, né? No setor universitário. Então, todo e qualquer problema, queda de cabo, né, instalar nova infraestrutura, né, novos postes, fazer a instalação depois dos postes da infraestrutura, né, ligar ela no sistema elétrico de potência, tudo vai ser a Pableiras Engenharia que vai fazer, né? Então, a terceirizada, ela vai fazer isso. Ah, entendi, professor. Então, hoje é uma terceirizada. Aí vamos supor a empresa do Abrão, a Abrão Moisés Engenharia vai cuidar de outros setores, né, lá de Goianésia. E por aí vai, tá? Entendi, professor. E aí, a atividade anterior, que ela já está gravada aí para vocês, né, foi analisar as consequências desse condutor ao solo, tá? Agora, o segundo contexto, né, depois que você analisou a situação das condições de contorno do local. O contorno que ele está falando é no redor ali da instalação. Ele viu onde que o cabo caiu, né? Identificou, fez a sinalização, né? Tomou os procedimentos para fazer a desenergização, né? Que é o que? É desligar, impedir, constatar, né, aterrar temporariamente, né, o aterramento temporário, e sinalizar, o famoso dicas, né? Até na gravação eu falo sobre ele. Considerando que o cabo ao solo, ou seja, o cabo que caiu ao solo, Carlos e sua equipe se preparam para executar o serviço de recolocação do condutor, ou seja, depois que ele identificou, desenergizou o circuito, o trecho do circuito que estava em curto, porque às vezes o fusível atua, né? Às vezes eu já vi em chave fusível, por exemplo, a chave fusível, ela tem um, parece até um prego.
Você tem um cartucho dela aqui e o fusível, o elo fusível. Aí tem um tubozinho aqui onde o elemento fusível fica lá dentro. Aí ele tem uma parte que parece um condutor, que o pessoal chama de rabo de rato. Eu já vi o pessoal pegar esse rabo de rato aqui, ó, e fazer essa ligação e fechar o circuito. Ou seja, não tem um elemento fusível. Aí o que que acontece? O cartucho, o fusível, já que ele não existe, porque ele pegou essa parte do rabo de rato aqui, essa parte metálica aqui, você tem que parafusar na base dele. Você enrola, tem um parafuso lá e ele tem uma porca que chama porca estrela, e aí você põe em volta dele, aperta, o que sobrar você corta, literalmente. Você corta ali, arranca, e aí eles pegaram essa parte aqui, ligaram e o circuito, o condutor caiu ao solo, mas por ele não ter um fusível, né, no lugar ter, literalmente fizeram um jump, né, ter um condutor, ele continuou a energizar o solo ali, né, as estruturas que estão ali perto, até alguém, né, ou seja, um eletricista de rede ir lá, correr a linha e fazer o seccionamento logo atrás, né? Às vezes, às vezes a energia ela vem só desse ponto aqui, né? Aí você vai ter que encontrar um ponto onde tem uma outra chave fusível, desarmar aqui, e aí desse ponto para cá vai estar desenergizado. E sim, você pode fazer os próximos passos, né? Fazer a constatação se realmente esse desligamento aconteceu, esse seccionamento para aí você tomar os outros passos, que é fazer o aterramento temporário, né? E aí, por fim, vir para a atividade 2, que é fazer a recolocação desse condutor na linha. Então, o técnico de engenharia Carlos solicitou que fosse realizado o serviço de manutenção do condutor, né? Os condutores você pode fazer duas coisas. Geralmente na redistribuição urbana, quando arrebenta um cabo, o pessoal reinstala um cabo novo, tá? Ele vê aonde que ele arrebentou e coloca um cabo novo. Agora, quando é na zona rural, que aí o eletricista, ele, literalmente, ele tem que ir de uma cidade para o meio pro meio do mato lá fazer essa manutenção. Às vezes ele não, né, o pessoal faz a análise preliminar de risco, ele tem informações, mas às vezes ele não tem aquela quantidade de cabo, e aí literalmente ele pode fazer uma emenda ali, né? Inclusive, assim, obviamente, se o condutor dá para você dar tração nele, e ele. É porque é o seguinte, entre um poste e outro, você não pode tracionar os cabos aqui e ele ficar igual corda de violão, tá? Ele não pode ficar totalmente tracionado. Geralmente ele cria uma barriga que o pessoal chama de catenária. Aí entre um poste e outro aqui, ó, existe uma folga aqui, né, para fins de dilatação linear aqui no cabo, né? Quando está mais quente, ele dilata, né? Essa barriga ela desce mais ainda. Quando está mais frio, essa barriga ela levanta aqui, né? Ficando bem menorzinha aqui, né? Então, se o cabo não ficou muito danificado, se corta só um pedacinho e dá para emendar ele, beleza, né? Você vai usar uma luva lá especial, né? Que aí você faz essa emenda. Se não, você vai ter que tracionar um outro cabo. Então tem duas situações. Ou você traciona o cabo novamente, né? Novamente não, né? Ou você traciona um novo cabo, né? Coloca um novo cabo, ou então você faz a emenda dele. Basicamente é isso. Então, ó, para realizar esse serviço, você precisará elaborar essa OS, né? Identificar e relacionar os materiais, equipamentos, instrumentos e ferramentas necessários, tá? Seguir os procedimentos
de trabalho e realizar o procedimento de trabalho. É porque antigamente, em toda e qualquer concessionária de energia, esses procedimentos se chamavam POP, né? Muitas concessionárias ainda chamam de POP. Eu confesso que na qualidade de profissional, até, né, não só da elétrica, mas da segurança do trabalho, eu prefiro esse nome POP, porque é o nome mais lógico, é um procedimento operacional padrão. É um procedimento, né? Operacional é porque você literalmente vai ter que intervir nesse circuito ali, subir, por exemplo, subir na escada, subir as ferramentas, fazer a instalação dos isoladores, né, da chave fusível ou da chave faca, né, o que tiver lá no circuito ali para você restabelecer, tá? Então é operacional porque você vai pôr a mão na massa e padrão porque existe um jeito, né, uma maneira segura de você fazer ela, tá? E geralmente quem ajuda a criar esses procedimentos é o pessoal do SESMIT, né? O pessoal da NR4, tá? A NR4 aí fala sobre esse serviço especializado em saúde e medicina do trabalho. O pessoal aí, né, por exemplo, é o médico do trabalho, é o engenheiro de segurança do trabalho, tem a enfermeira também, e por aí vai. E junto desse pessoal tem uma outra norma que é a NR5, né, que é a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A diferença é porque a NR4, né, o SESMIT, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais burocrático, tá? Vai redigir documentos, né, olhar as normativas para alinhar, né, todo e qualquer trabalho, todo e qualquer procedimento com a segurança do trabalho. Agora, o pessoal da CIPA é o pessoal mais ponta de lança. Como assim? Ah, então quer dizer que um engenheiro, uma técnica de segurança não pode participar da CIPA? Pode sim, né? Inclusive, ambos podem participar tanto da CIPA quanto do SESMIT. Só que as atividades são mais assim, são diferentes. Enquanto o SESMIT ele lida com a parte mais administrativa, mais burocrática, o, o pessoal da CIPA coloca, né, essas atividades, né, que foram sistematizadas, não que eles não podem fazer isso, mas que foram sistematizadas, que foram aprovadas pela organização para funcionar, né? Ou seja, eles é que vão colocar para rodar todo e qualquer procedimento, né, administrativo, procedimento de segurança que foi sistematizado pelo pessoal do SESMIT, tá bom? Inclusive, o pessoal da CIPA é extremamente importante, por quê? Porque o eletricista de rede, você concorda que ele tem mais, eu não digo mais conhecimento, mas ele tem uma vivência maior com a rede de distribuição elétrica. Eu, por exemplo, não sei se eu já contei para vocês, eu sou também eletricista de redes. Professor, quantos anos você trabalhou como eletricista? Peraí, deixa eu fazer uma conta aqui. 0 anos. Uai, mas como assim, uai? Pode isso, Arnaldo, né? Calma, eu vou explicar. Depois que eu terminei engenharia elétrica, eu fui trabalhar numa empresa terceirizada aí da Celg, né, na época, e eu fui para o cargo de fiscal de rede. Só que o dono lá, que também era engenheiro eletricista, né, ele falou: olha, eu sei que nem a federal tem estrutura, né, para você ter um amplo conhecimento sobre redes. Rede de distribuição de energia, você só vai conhecer executando tarefas, papéis, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiquei 6 meses fazendo treinamento de eletricista de rede, de linha viva, sabendo como identificar as peças, sabendo, procurando montar e remontar elas, fazendo aquele curso lá de NR35, né? O trabalho em altura, NR33, espaço confinado, o anexo 5 da NR12, que é eu também sou operador de motosserra, né?
motopodas e similares. Então, o eletricista de redes, o de linha viva, ele é versado nessas habilidades. Então, a CIPA geralmente tem como membro um eletricista de rede, por quê? Porque ele está acostumado com o operacional. Inclusive, ele vai ajudar na elaboração do procedimento operacional padrão para cada atividade. E o procedimento operacional padrão, ele tem pilares de segurança. Esses pilares de segurança aí, né, basicamente a competência, né, ou seja, um dos pilares, além da competência, né, um dos pilares é você saber qual que é a atividade e dentro dessa atividade ela é dividida em várias etapas, né? Tem a etapa um, etapa 2, etapa 3. Nunca você deve começar pela etapa 2, é uma sequência, né? Etapa um, 2, 3. Vamos supor que um determinado procedimento ele tem 5 etapas, então você vai começar pela um, pela 2, a 3, a 4, até chegar na 5. E cada uma dessas etapas tem o procedimento que você vai fazer nessa etapa, tem também a competência, ou seja, quem que está liberado para realizar aquela etapa ou as 5 etapas, tá? E dentro da competência, qual que é o risco que está ligado naquela etapa? Porque existem vários tipos de riscos que estão ligados na etapa, né, no procedimento global, né, que são as 5 etapas. E com esse risco né, em perspectiva, como é que eu vou anular esse risco ou diminuir esse risco? Aí esse é um outro pilar, tá? Por isso eu pedi para as monitoras colocarem exemplos para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu já deixar aqui a SAP aqui. Então, atividade 2, né? Fazer uma manutenção corretiva para colocar o condutor novamente em operação, né? Esse distância aqui é, é um dos métodos, tá? Não quer dizer necessariamente que você vai fazer a distância. Geralmente a distância, o aqui que ele está falando aqui no caso, é que a atividade é AD, tá? Inclusive as tarefas do EAD e do presencial para o módulo 3 eles são praticamente idênticos, tá bom? Porque daqui no EAD você vai ver a teoria e lá no momento presencial você vai aplicar essa teoria aqui na prática, tá? Deixa eu pegar a atividade 2 aqui. É esse checklist, né? E aqui o relatório, tá? Beleza. Para a gente otimizar o nosso tempo aqui, o nosso estudo, eu já fiz análises prévias aqui. É a 2, a gente está na 2 da SAP 2, né? Isso. Eu vou pegar aqui como exemplo um POP aqui para vocês verem a cara dele, né? Tem ele já disponível aí para vocês, né, no material extra. Aqui, ó. Esse aqui é um procedimento, ó. Emenda do condutor, tá? Esse aqui foi um exemplo que eu fiz aqui, né, para vocês entenderem como que esse relatório, né, como que ele vai funcionar. Aí, basicamente, ele está ligado a uma análise preliminar de risco, tá? Deixa eu abrir com outro programa aqui, que esse daqui, visualizador de fotos do Windows, ele é melhor aqui para gente. Então, aí, geralmente, né, hoje em dia, ele não é mais um, um documento físico igual esse daqui. Geralmente,
Hoje em dia aí, né, até mesmo ainda na época aí da Celg, o pessoal utiliza um app, né, ou instalado no celular ou num tablet, e esse app que o eletricista tem, né, quem está trabalhando lá, ele vai fazer um checklist sobre a atividade, porque primeiro ele vai estar de plantão, né? Esse tipo de serviço ele é executado através de plantão, ou seja, você vai estar disponível lá para qualquer ocorrência que tiver, você assumir. Então você vai colocar o veículo, que tipo de veículo, né? O STC é os serviços técnicos e comerciais. É moto, é outro tipo de veículo, né? Vamos supor que existisse um veículo especializado aí, né? Então, que tipo de documento aqui? Esse daqui está desatualizado, tá? Mas tem aqui, ó, uma solicitação de serviço, ele é genérico, porque essa SS, ela pode virar uma ordem de serviço para um determinado procedimento, tá? Aí o ASF aqui, esse aviso de suspensão é o literal corte. Esse controle de suspensão é você ir lá e restabelecer energia. Tem vários outros tipos de serviço, tá? Isso aqui é porque é um formulário antigo, tá? Então, você vai, além de analisar o risco antes de você executar a tarefa, ele é um checklist aqui, ó. Quais os riscos dessa tarefa? Ó, queda, atropelamento, né? Projeção, impacto, arco elétrico. Quais os EPIs que você tem que portar para executar essa tarefa? Quais os equipamentos de sinalização você tem que utilizar? Aí é um checklist. Se não me falha a memória, o atual é um checklist, só que é um formulário. A vantagem do formulário é que ele já vai online, né? O pessoal lá do sistema, lá do operador de sistema, já vai saber, né? O... É porque é tanta sigla lá, esqueci a sigla deles lá, porque tem um pessoal da distribuição, tem um pessoal da linha de transmissão e por aí vai. Então ele já vai saber que você, naquele horário ali, naquela hora, já está executando o serviço. Isso é bom. Antigamente não, só quando você levava o documento, o pessoal digitalizava ele, demorava, né, dava um maior trabalho. Quais os equipamentos de sinalização, né? Quais os EPCs? Tem que delimitar a área? Provavelmente sim. Alguns não precisam, mas provavelmente sim. Na maioria dos casos, necessita assegurar uma distância de segurança, sim ou não, né? Todos os componentes estão fisicamente e mentalmente bem para o trabalho. Quando ele fala componentes, são as pessoas, viu? Tá? Aí, geralmente, dependendo de uma equipe leve, são 3 pessoas, né? Realmente tem vamos dizer, seria o supervisor, né, o chefe de equipe, e mais 2 eletricistas. Um executa o trabalho e o outro ajuda, fica aqui embaixo, né, nessa lona aqui. Ambos preparam o material, ele bate a escada, coloca a escada, faz a amarração, põe as linhas de vida, né? A linha de vida que já vem na escada, a linha de vida que está lá no poste. É, Então, geralmente, quando você entra de plantão aí, né? Às vezes dá para você perceber aí, né, se a pessoa está bem ou não, né? Às vezes está com problema em casa, está meio aérea, né? Ou, né, tá com algum problema de saúde aí. Então você tem que ter certeza, porque ambos vão colocar a vida na mão do outro, né? O destino aqui de todos estão na mão de todos aqui, né? Se um errar no procedimento ali, né? Aí vamos supor, o cara tá passando mal. Aí, porque você está passando mal, você vai ficar aqui embaixo. Aí eu que estou bom, eu vou subir. Aí vão supor que ele esquece de alguma coisa e a pessoa que está boa leva um choque. A que está lá em cima está boa, ela desmaia, dá uma parada cardíaca e o outro está passando mal, ele com susto desmaia também. Aí dois desmaiados, né? Por isso que sempre em eletricidade você faz o serviço, no mínimo, é uma dupla, né? Ou uma dupla ou mais componentes, mas pelo menos uma dupla para que ambos, né, verifiquem um trabalho do outro e ambos se ajudem, tá? É por isso que um fica aqui embaixo ajudando o outro e o outro executando, tá?
Anotar os riscos que não se enquadram, às vezes acontece, tá? A matrícula antigamente era um número aleatório, hoje em dia é o CPF, tá? Do eletricista, data, hora de início, né? Aí depois você coloca a hora de término. Hoje em dia, aí, com a digitalização, né, os formulários, está muito mais fácil executar esse tipo de tarefa. Tá? Beleza, professor, entendi. Agora deixa eu pegar um pop aqui. Esse aqui não vai precisar mais. Deixa eu pegar um físico aqui. Emendar condutores de alumínio sem, sem luva de emenda com compressão. Não, eu quero isso aqui. Com luva de emenda em compressão. Ambos os procedimentos aqui, pessoal, são o mesmo, tá? A diferença é que esse é o documento, tá vendo aqui, ó? Ó, DAPEN, TADPEN, Departamento de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho. É o pessoal lá do SESMIT. Então, o pessoal do SESMIT aqui, ó, ele é o responsável por criar, né, por padronizar esse documento, e daí vai um eletricista experiente, e ele vai dar uma consultoria, vai falar, aí chega lá, ô fulano, o que que geralmente quando você vai emendar um condutor de alumínio, né, com alma de aço, com luvas de emenda de compressão, o que que você faz primeiro? Primeiro você vai desenergizar o trecho. Então ele, componente da CIPA, vai ajudar o pessoal do SESMIT a elaborar essa documentação, tá? Ele é a pessoa mais indicada porque ele está lidando isso, todo o plantão que ele trabalha, ele lidar com esse tipo de tarefa, né? Então, passo 2, inspecionar e analisar visualmente, a chamada inspeção visual, né? As condições. Tá vendo? Esse aqui é o primeiro pilar aqui, é o desenvolvimento. O segundo é quem que vai chupar essa manga, né? Quem que vai desenvolver essa atividade? O encarregado e os eletricistas, né? Quais os riscos, né, para essa tarefa aqui, ó? Ataque de insetos e animais, queda, né, já que ele vai estar, vai subir, né? Atropelamento, já que é um circuito que fica a céu aberto e ele fica literalmente na rua, né? Então pode haver esse risco aí de acidente aí com terceiros. Está vendo que o primeiro passo, ele é um procedimento em si, é o procedimento número 07. Inclusive, esse procedimento aqui, olha, ele é o POP 30, é o procedimento operacional padrão número 30. Existem muitos procedimentos, viu, para uma concessionária de energia. Então, ó, planejar e executar, ó, equipar-se com os EPIs, selecionar ferramentas, né? Já no selecionar ferramentas, ó, tem esse balde tipo lona, né? Tem aqui o alicate crimpador, tem isso aqui chama, o pessoal chama de esticador americano, né? Ele é o tracionador de cabos. Esse tipo de esticador americano é para esse tipo de cabo aqui, ó. O cabo nu. Esse é o da rede antiga, o chamada rede convencional, ó. Esse aqui é uma rede, né, convencional. Isso daqui é uma rede, ela é chamada de B, tá? É uma rede tipo B. É porque o pessoal chama de beco total, tá? É uma tipo B. E pelo jeito que ela tá, né, pela quantidade aqui, ela é uma B2. B2 por quê? Sempre é assim, ó, você tem a letra que fala que é o tipo de estrutura, né? Você tem o número, o 1 geralmente é para você, no projeto de rede, você vai plantando os portes aqui, ó. Aí se você tiver a aprumada reta, ou seja, os postes estão no alinhamento reto, você vai instalar estruturas tipo 1, tá? Agora, se eu preciso fazer uma curva, ó, eu vim aqui, ó, em vez de eu ir em linha reta, eu vou para esse outro poste que está com uma angulação aqui, ó. Então eu vou usar uma estrutura tipo 2, que é o caso dessa daqui, ó. Se você notar aqui, ó, se a gente fizer um zoom aqui,
Você vai notar que o cabo, ó, ele está do lado do isolador, está na saia do isolador, ele não está no meio. Sempre numa estrutura do tipo 2, quando ele vai fazer a curva, você coloca o cabo no lado oposto aqui, não no meio do isolador, aonde você vai fazer a curva, né? No caso, ele está fazendo uma certa curva para esse lado aqui, ó. Agora, quando você vai finalizar uma rede, né? Finalizar ou iniciar, por exemplo, eu estou saindo da subestação e estou alimentando o primeiro poste da rua. Então, eu vou ligar numa rede tipo 3 que é chamado de encabeçamento inicial. Agora, quando, né, eu finalizar a rede, ó, vamos supor que a rede acabou nesse poste aqui, ó. Aqui eu vou instalar uma B3, uma beco total, né, do tipo 3, tá? Agora, vamos supor, acabei o projeto aqui, né? E aí você vai fazer, né? Vai executar uma OS, né? Para você instalar, né? Por exemplo, os postes já estão instalados aqui. Você vai literalmente continuar esse circuito, tracionando o cabo, montando aqui. Aí você vai transformar essa B3, que outrora era o encabeçamento final, né? O fim da linha. Você vai transformar ela numa B4. Aí essa B4 aqui, ela vai a B3 transforma-se numa B4 e ela continua o projeto aqui até terminar no encabeçamento final, que é o último tipo de estrutura, né? Então, basicamente, nós andamos aí, né, ou numa 1, né, que é para ir em linha reta, ou numa 2, que é para você fazer uma certa curva ali, ou numa 3, que é para você iniciar a instalação do circuito ou finalizar, ou numa 4, que é para você o quê? Transformar a 3, que foi finalizada, para você aumentar essa infraestrutura de rede, tá? Então, eu já aproveitei essa oportunidade aqui para vocês já ficarem já espertos aí, ligados nas próximas UCs aí, que a gente vai precisar. Eu vou voltar nesse tipo de conhecimento aqui e vou listar para vocês como que vocês reconhecem essas estruturas e por aí vai, tá? Então, o procedimento aqui, ó, aí você vai literalmente, ó, olhar lá para a estrutura, a redistribuição encontra-se eletricamente aterrada? Sim, né? Ou, vamos supor, o aterramento temporário vai estar executado aqui, ó. Existe sinalização de advertência? Sim, tem que existir, viu? Presença de água na estrutura? Não, para você liberar ela, né? Se ela ainda tiver, você não vai liberar. Há risco de incêndio e explosão? Não. Utilização dos EPIs, ou seja, você está utilizando os EPIs corretos? Sim, tá? Os equipamentos e infraestrutura, ó, estado geral dos equipamentos, muito bom, ou regular, ou ótimo, né? Aí você vai qualificar, ó. Tá vendo que cada um desses itens aqui, ó, ou você põe bom, né, ou muito bom, ou regular, ou ótimo, né? Se tiver regular, já fica esperto para você, às vezes, ter que trocar eles. E assinatura, né, sua aí, né? Aqui tem os equipamentos, né? Isso daqui é porque é um checklist bem simples, tá? Diferente do checklist que eu mostrei agora há pouco, né? Que ele tinha literalmente, né, os quadradinhos ali com todo e qualquer tipo de pergunta ali, né? Que tá ligada àquele tipo de serviço, né? Aquele tipo de POP, né? Esse caso aqui é o POP 030 que a gente está olhando aqui. Então, você vai, eu até coloquei nos exemplos aqui, né? Você vai fazer uma introdução falando, né, que foi encontrado um cabo, utiliza a SAP, né, o que foi relatado lá na SAP, para você construir esse relatório. Qual que é o objetivo, né? Reconhecer que houve queda dos condutores, né, e suas consequências, que foi curto-circuito, a rede elétrica ficou sem energia, né, do setor tal, do bairro tal, né? Os fundamentos técnicos aqui, né? O que que você utilizou aqui? Ah, eu utilizei o POP, sei lá, 030, inventa um número aí, né? Pode até usar esse número aqui como referência, tá? É,
Aqui é a solução técnica. A solução técnica é literalmente os passos do POP. O que que eu fiz primeiro? Ó, eu fiz o procedimento de desenergizar o trecho, tá? Por isso que eu forneci um documento oficial, né? Embora a CELG não exista mais, né? É Equatorial no lugar, mas esse procedimento ele não deixou de ser verdade, não, viu, pessoal? Existe um documento igual a esse, só que está com o logo lá da Equatorial, tem um outro design, mas basicamente as informações são essas que vocês estão vendo aqui. Por isso que não tem como eu apresentar para vocês só com o livro, né? Tem que ter material extra para vocês entenderem como que esse documento ele é, né, ele é desenhado. Então, a solução técnica é literalmente o POP, tá? Aqui ele tá organizado como uma planilha. Vocês podem, tem até aluno que faz uma planilha semelhante a essa e coloca aqui na solução técnica. Equipamentos, né? Que equipamento você utilizou, tá? Você pode até utilizar o próprio POP aqui, ó, aqui esse aqui é fotográfico, tá? Esse POP é fotográfico, o outro é por formulário, tá? Você pode até utilizar ele para fazer essa. Pessoal, rapidão, espera só um pouquinho aqui. Eu estava esquecendo aqui. Isso que eu esqueci. Rapidão aqui, tá, Brão? Essa hora que o sistema resolve cair. Rapidão, já que a gente finaliza a nossa aula aqui. Beleza. Deu certo aqui. Só rematar a aula aqui, tá? Vou voltar aqui com o compartilhamento aqui, rapidão. Deixa eu mover, porque tem uma barra de tarefa flutuante aqui, o Abrão. Então, a solução técnica é literalmente o passo a passo, tá? Só que aqui ele está organizado na forma que é a concessionária de energia, né? Inclusive, esse procedimento ele tem, deixa eu ver quantos passos, 13 passos, tá? Os primeiros sempre são os procedimentos iniciais. É igual tá na aula gravada que eu deixei para vocês, né? Que tem um procedimento de sinalização. Geralmente eu falo dele para essa primeira atividade, né? Para as primeiras atividades. Então, a solução técnica é o procedimento em si, tá bom? Aí vocês podem colocar ele. Tem aluno que coloca ele em linha aqui, né? O procedimento, apenas o procedimento, tá? Não tá errado. Mas se você quiser colocar e já treinando, né? Como que a concessionária de energia opera, né? Fazendo esses pilares aqui, ó, desenvolvimento, competência, risco e controle. Toda concessionária faz desse jeito aqui, tá bom? Você já pode treinar, né? Inclusive, é bom você ter acesso, né? Guardar esses materiais para você, e dependendo, né? Se for trabalhar aí para concessionária ou para uma terceirizada aí da Equatorial, você já tem uma noção, né? Do que você tem que observar, como é que você vai fazer esses relatórios e tal, tá? Os equipamentos, basicamente, é você selecionar o que que o eletricista. Isso aqui, ó, essas apresentações aqui, pessoal, é da CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. Se eu não me engano, ainda essa não foi privatizada ainda não, tá? E assim, vocês desculpem que tem muita coisa aqui que está desatualizada, né? Pode ser que algum aluno aqui, de vez em quando, no começo, quando eu dava aula só presencial, né?
eu dava aula para o pessoal da concessionária de energia, né? Tinha um programa lá, né? Que você, eletricista de redes, se concordasse lá com a empresa, você podia fazer pelo Senai o curso, né, de eletrotécnica, geralmente é o de eletrotécnica lá. E aí muitos, quando vi esse aqui, "Ih, professor, uai, cadê essa japona que essa blusa que tá usando, ela é manga comprida, né? Antigamente, lá para década de 70, década de 80, aí, ó, estão descobrindo aí minha idade. Lá para a década de 70 era desse jeito aqui, ó. A roupa tem um tratamento anti-chama, tá? Mas antigamente ela não tinha a manga longa aqui, né? O que não faz sentido, né? Porque se ela não tem manga longa, você vai ficar com o braço, essa parte que é o braço, né? E essa outra parte que vai até o ombro aqui é o antebraço, né? Então você vai ficar com o braço desprotegido, tá? E aqui, ó, ele está utilizando esse cinto aqui, esse talabarte de posição, tá? E esse antigo aqui, ele é de couro, tá? O atual, ele é uma fibra sintética, parecendo aquela fibra de mochilas, né? Que a gente tem aí reforçada, tá? Inclusive, esse cinto que ele está utilizando é um cinto antigo, de couro também, é o chamado cinto abdominal. Atualmente, o pessoal utiliza o cinto tipo paraquedista, né? Que aí ele tem uma alça aqui, ó. Tem a parte aqui que você vai fazer interligação aqui para o peito, né? Tem a parte de trás aqui também que você pode interligar aqui. Geralmente ele tem fitas em que ancora você também aqui na perna, né? Então ele é tipo um suspensório aqui, ou seja, ele é confortável? Não, mas ele é bem mais confortável e seguro, mais seguro, né, do que esse antigo aqui que é o abdominal. Inclusive o cinto paraquedista ele tem a parte abdominal, não é só o suspensório, ele tem essa parte aqui também, mas é tudo de fibra sintética aqui, tá? Então, algumas coisas, esse daqui é antigo, né? Infelizmente, eu, né, nem a Celg na época tinha, né? Isso aqui é da CPFL. Isso aqui foi na época que estavam fazendo um pop, né? Um pop fotográfico, tá? Então, quer dizer que esse pop fotográfico, ele complementa o pop, né? Que é o documento aqui, que é o passo a passo, tá bom? Então, todos os equipamentos de segurança você vai colocar aqui no que for utilizado, né? Os EPIs, EPCs, tá? Ah, lembrei aqui, ó, eu falei errado. A solução técnica, você vai falar de forma resumida o POP, tá? De forma resumida esse POP. Agora, ele certinho é em métodos. Lembrei aqui. São os métodos, né, que é o próprio procedimento operacional padrão, tá? Eu inverti a ordem aqui. Eu vou até essa análise aqui, eu vou até dar uma modificada nela para ela ficar mais até inteligível aqui para vocês, né? E para a hora de eu explicar aqui, tá? Então é isso, Abrão. Fica com Deus, tá? Aí lembrando que esses documentos aqui que eu fui mostrando aqui na aula tá na pasta em cima da aula, né, da aula de hoje aqui e já está disponível lá na sua sala. Aqui, ó. Ó, já está disponível aqui, ó, POP 38, encabeçar condutores, rede primária, né? Aí, emendar condutores, apresentação de retencionamento de condutor. Então tá aqui essa documentação, tá bom? Então é isso, Abrão. Fica com Deus, tá? E até a próxima web aula.